Ele estava esperando um táxi quando viu sua ex levando um garotinho com os olhos dele para o jardim de infância, e naquele instante, sua vida perfeitamente controlada começou a desmoronar. O pátio estava silencioso da maneira que as manhãs costumam ser logo após a correria começar a diminuir. Alguns carros passavam devagar pelos portões, alguém no andar de cima fechava uma janela, e o ar trazia o cheiro fraco de concreto molhado e metal frio. Adam Brooks estava perto da entrada, com o casaco abotoado, o telefone na mão, atualizando o aplicativo de táxi com uma irritação crescente. O motorista estava atrasado e, pela primeira vez, Adam não tinha nenhum lugar urgente para estar. Sem reuniões, sem sala da diretoria, sem plateia. Ele gostava dessas pausas raras, mesmo que nunca admitisse isso para si mesmo. Momentos em que podia ficar despercebido, apenas mais um homem esperando em um pátio, em vez de um CEO cujo nome aparecia em manchetes e contratos. Seu cabelo castanho e levemente ondulado estava despenteado pelo vento, e seus olhos azuis pareciam cansados de uma maneira que o sucesso nunca conseguiu consertar. Ele verificou a tela novamente e exalou bruscamente, deslizando o telefone para o bolso. Foi quando um movimento no extremo oposto do pátio chamou sua atenção. Uma mulher caminhava em direção ao portão. No início, Adam registrou apenas algo familiar na maneira como ela se movia, um ritmo que sua memória reconheceu antes de sua mente. Então ela entrou em uma visão mais clara, e o peito dele apertou, como se o ar tivesse ficado subitamente mais rarefeito. Lily. Ela não tinha mudado tanto quanto ele esperava. O cabelo loiro dela estava preso frouxamente, alguns fios escapando ao redor do rosto, seus olhos azuis focados para baixo, enquanto ela falava suavemente com alguém ao seu lado. Ela parecia mais magra, mais cansada, mas havia uma força silenciosa em sua postura que não estava lá antes. Adam deu um passo à frente sem perceber. Então ele viu a criança. Um garotinho caminhava ao lado dela, sua mão pequena envolvida firmemente na dela. Ele não poderia ter mais de 3 anos. Seu cabelo castanho encaracolava naturalmente, um pouco selvagem, e seus olhos azuis brilhantes examinavam o mundo com curiosidade aberta. Ele tropeçou uma vez, se equilibrou, e Lily imediatamente diminuiu o passo, murmurando palavras de conforto enquanto ajustava a jaqueta dele. Adam sentiu o chão inclinar sob ele. A semelhança era impossível de ignorar. Os mesmos olhos, o mesmo formato da boca quando o menino se concentrava. Até a mesma maneira como seus cachos caíam para a frente quando ele olhava para baixo. Adam tinha visto aquele reflexo todas as manhãs de sua vida adulta, nunca imaginando que poderia vê-lo novamente em alguém tão pequeno, tão vulnerável, tão inegavelmente real. Lily riu baixinho de algo que o menino disse, e o som atingiu Adam com mais força do que ele estava preparado. Isso puxou memórias de lugares que ele havia selado anos atrás, memórias de promessas que ele não cumpriu e conversas que ele encerrou muito rapidamente porque interferiam na ambição. Ela olhou para cima então. Seus olhos se encontraram através do pátio e o mundo pareceu pausar entre uma respiração e a outra. Lily congelou, seu sorriso desaparecendo instantaneamente, o choque passando pelo rosto antes de ela mascará-lo com um controle praticado. Adam observou a mudança com clareza dolorosa, entendendo imediatamente que aquilo não era uma coincidência que ela pudesse ignorar. O menino notou Adam olhando e virou-se totalmente para ele, estudando-o com interesse aberto. "Mãe", perguntou ele com a voz clara e curiosa, "quem é aquele homem?" O coração de Adam bateu violentamente contra as costelas. Ele não conseguia falar. Ele não conseguia se mover. Ele simplesmente ficou lá, olhando para uma criança que parecia uma pergunta viva que ele nunca soube que lhe fariam. Lily apertou a mão do menino. "Aquele é alguém que eu conhecia", disse ela, com a voz firme,
mas tensa. Adam engoliu em seco. Ele tinha descido esperando um táxi e uma manhã tranquila. Em vez disso, estava cara a cara com um passado que havia se transformado em uma criança. E com isso, uma verdade que já estava destruindo sua vida cuidadosamente construída. O momento se estendeu muito mais do que deveria, cheio de uma tensão tão espessa que parecia quase física. Lily mudou o peso do corpo ligeiramente, como se considerasse voltar ou continuar andando, mas a mão pequena do menino na dela a ancorou no lugar. Adam notou o movimento sutil, a maneira instintiva como ela se posicionou entre ele e a criança, sem tornar isso óbvio. "Seu táxi?" Lily perguntou baixinho, acenando em direção ao meio-fio, como se essa fosse a única razão possível para ele ainda estar parado ali. Adam piscou, forçando-se a respirar. "Sim", disse ele, embora a palavra parecesse sem sentido agora. "Eu estava esperando." O menino inclinou a cabeça, estudando Adam com interesse crescente. "Você se parece comigo", disse ele com naturalidade, sem acusar, sem curiosidade, simplesmente declarando um fato, como as crianças costumam fazer. A respiração de Lily prendeu por meio segundo antes de ela disfarçar. "Noah", disse ela gentilmente, "precisamos nos apressar ou vamos nos atrasar?" "Atrasar para quê?" Adam se perguntou, já sabendo a resposta antes mesmo de Lily dizê-la em voz alta. "Para o jardim de infância", acrescentou ela, mais para ele do que para a criança. O peito de Adam apertou. Ele olhou para a pequena mochila pendurada no ombro do menino, decorada com animais coloridos, e depois de volta para o rosto de Lily. "Quantos anos ele tem?" A pergunta escapou antes que ele pudesse impedi-la. O maxilar de Lily endureceu. "3", disse ela. "Quase 4". Adam assentiu lentamente, fazendo as contas que ele havia evitado por anos. Os números se alinhavam perfeitamente demais para serem ignorados. Ele olhou de volta para o menino, para os olhos familiares olhando para ele sem medo, sem expectativa. "Qual é o seu nome?" Adam perguntou baixinho, abaixando-se um pouco para que sua voz não soasse tão avassaladora. "Noah", respondeu o menino com orgulho. "Eu sou grande." Um lampejo de algo passou pelos olhos de Lily, algo próximo à dor. "Nós realmente precisamos ir", disse ela com firmeza agora. Adam se endireitou. "Lily", disse ele com a voz rouca. "Ele é meu?" A pergunta pairou entre eles, frágil e perigosa. Por um momento, Lily não respondeu. Os sons do pátio voltaram a se infiltrar. Passos, tráfego distante, uma porta fechando em algum lugar acima deles. Ela olhou para Noah, afastando os cachos dele gentilmente. Depois, encontrou o olhar de Adam novamente. "Você não ficou", disse ela calmamente. "Você foi embora." "Eu não sabia", respondeu Adam imediatamente. "Se eu soubesse." "Você sabia o suficiente", ela o interrompeu. "Você disse que não estava pronto, que não queria sua vida complicada." Adam estremeceu, a palavra atingindo com precisão cruel. Noah puxou a mão dela. "Mãe, nós vamos?" "Sim", disse ela suavemente, forçando um sorriso para ele. "Nós vamos." Ela se virou para sair, puxando Noah gentilmente. Adam os observou dar alguns passos, o pânico subindo agudamente em seu peito. "Lily, por favor", disse ele. "Apenas fale comigo." Ela parou, mas não se virou. "Conversar não vai mudar o que já aconteceu", disse ela. "E ele não precisa de confusão." Adam se aproximou, baixando a voz. "Eu não quero confundi-lo. Eu quero conhecê-lo." Lily finalmente o encarou novamente. Sua expressão estava cautelosa, cansada, mas havia algo mais por baixo, algo conflitante e não resolvido. "Ele tem uma vida", disse ela. "Uma rotina. Ele é feliz." "Eu vejo isso", respondeu Adam. "E eu não vou atrapalhar. Mas você não pode decidir sozinha se eu existo para ele." Os olhos dela brilharam. "Eu decidi sozinha, por 3 anos." As palavras pousaram como um veredito final. Do outro lado do pátio, o som de um carro parando quebrou o momento. O telefone de Adam vibrou no bolso, a notificação do táxi que ele estava esperando. Lily olhou para a rua,
depois de volta para ele. Este não é o lugar, disse ela calmamente. E não hoje. Ela hesitou. Depois colocou a mão na bolsa, tirando um pequeno bloco de notas. Ela arrancou um pedaço de papel, rabiscou algo rapidamente e entregou a ele. 1 hora, disse ela. Hoje à noite, depois que ele dormir. Adam pegou o papel, seus dedos tremendo levemente. Obrigado, disse ele, embora as palavras parecessem inadequadas. Lily assentiu uma vez, depois se virou, conduzindo Noah em direção ao portão. O menino olhou para trás por cima do ombro uma última vez, levantando a mão em um aceno pequeno e incerto. Adam levantou a mão em resposta, parado sozinho no pátio, enquanto eles desapareciam de vista, sabendo com clareza dolorosa que a vida que ele pensava controlar tinha acabado de escapar de seu alcance. Adam passou o resto da manhã vivendo seu dia como se estivesse atrás de um vidro. Reuniões aconteciam ao seu redor, vozes falavam, decisões eram tomadas, mas nada disso o alcançava de maneira significativa. O pequeno pedaço de papel que Lily lhe dera estava dobrado em seu bolso, pesado o suficiente para ser sentido através do tecido do casaco. Um lembrete silencioso de que tudo o que ele pensava entender sobre sua vida havia mudado. Ele saiu do trabalho mais cedo do que o planejado, ignorando os olhares questionadores e conversas inacabadas. Pela primeira vez em anos, nenhum prazo parecia mais urgente do que a hora escrita na caligrafia cuidadosa de Lily. Ele repassou a cena no pátio repetidamente, cada detalhe gravado em sua mente. A maneira como Noah olhou para ele sem medo. A maneira como Lily instintivamente protegeu o filho sem levantar a voz. A maneira como a verdade pairou entre eles, inegável e aterrorizante. Quando ele chegou ao endereço que Lily lhe dera, o céu já estava escurecendo. O prédio era modesto, nada parecido com os lugares a que Adam estava acostumado, mas havia algo de sólido nele. Luzes brilhavam calorosamente atrás de várias janelas, e o som fraco de uma televisão flutuava pelo ar. Aquilo não era uma parada temporária na vida de alguém. Aquilo era um lar. Adam ficou do lado de fora por 1 minuto inteiro, antes de tocar a campainha. Lily abriu a porta silenciosamente, como se tivesse medo de acordar alguém. Ela parecia exausta agora que não estava se segurando em público. Seu cabelo loiro solto sobre os ombros, seus olhos azuis sombreados de preocupação e fadiga. Ele está dormindo, disse ela antes que Adam pudesse falar. Podemos conversar na cozinha. O apartamento era pequeno, mas cuidadosamente mantido, cheio de sinais da presença de uma criança. Um caminhão de brinquedo estava perto do sofá. Livros estavam empilhados de forma irregular em uma prateleira baixa, e um par minúsculo de tênis descansava perto da porta. Adam notou tudo, cada detalhe apertando ainda mais seu peito. Eles se sentaram em frente um ao outro na mesa da cozinha. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio parecia diferente ali, mais pesado e mais íntimo do que o silêncio no pátio. Há quanto tempo você sabia? Adam perguntou finalmente, com a voz baixa. Lily não hesitou. Imediatamente. E você nunca pensou em me contar? Sua pergunta não era acusatória, apenas desesperada. Eu pensei nisso todos os dias, respondeu ela. Especialmente no começo. Mas cada vez que eu imaginava te ligar, eu lembrava da maneira como você disse que não queria sua vida interrompida. Adam fechou os olhos brevemente. Eu estava errado. Ela o estudou cuidadosamente. Estar errado não desfaz a ausência. Eu sei, disse ele. Mas isso não significa que eu queira continuar ausente agora. Lily juntou as mãos, se recompondo. Noah não te conhece. Para ele você é um estranho. Uma semelhança não faz de você o pai dele. Adam assentiu lentamente. Então me deixe conquistar isso, mesmo que leve anos. A expressão dela endureceu. Você não pode tentar por algumas semanas e desaparecer quando ficar desconfortável. Eu não vou, disse ele imediatamente. Eu não posso. Ela recostou-se na cadeira e explanou. Você não entende como é criar uma criança sozinha, Adam.
ser tudo, todos os dias. Eu não vou deixar que ele se apegue a alguém que pode ir embora. O som de um baque suave veio do outro cômodo, seguido por um murmúrio sonolento. Lily endureceu instintivamente. Adam se levantou sem pensar. Eu vou embora. Ela hesitou, depois assentiu. Isso foi o suficiente por hoje. Enquanto ele se movia em direção à porta, uma vozinha flutuou pelo corredor. Mãe? Lily se virou instantaneamente, o rosto suavizando. Estou aqui, querido. Noah apareceu na porta, esfregando os olhos, seus cachos bagunçados pelo sono. Ele olhou para Adam, a confusão passando pelo seu rosto. Você ainda está aqui, disse ele. Adam agachou-se ligeiramente, cuidadoso para não se mover muito rápido. Eu já estava saindo. Noah o estudou por um momento. Depois assentiu como se aquela explicação fizesse sentido. Ok. Lily o guiou gentilmente de volta para o quarto, sussurrando palavras de conforto. Adam os viu desaparecer, seu peito doendo com uma mistura de saudade e contenção. Na porta, Lily parou. Se você quer fazer parte da vida dele, disse ela calmamente, terá que fazer isso devagar, nos termos dele. Adam encontrou o olhar dela. Eu farei certo. Ela assentiu uma vez, não se comprometendo a acreditar, mas também não fechando a porta. Adam saiu para a noite, o ar frio agudo contra sua pele. Ele não se sentia vitorioso ou esperançoso de qualquer maneira fácil. O que ele sentia era algo muito mais pesado e muito mais real. Pela primeira vez, ele entendeu que se tornar pai não era sobre reivindicar um lugar na vida de uma criança. Era sobre provar, repetidamente, que você merece ficar. Os dias que se seguiram foram definidos por contenção e intenção. Adam não correu de volta para a vida de Lily. Não importava o quão forte o puxão parecesse. Ele entendeu, dolorosamente claro, que um passo errado poderia desfazer a frágil abertura que ela havia permitido. Em vez disso, ele esperou pelo sinal dela, mantendo distância enquanto rearranjava sua vida em torno da possibilidade de que ela pudesse eventualmente dizer sim. Esse sim veio silenciosamente. Lily enviou uma mensagem curta 2 dias depois, direta e cuidadosamente redigida. Eles se encontrariam em um pequeno parque perto do jardim de infância, um lugar neutro onde Noah se sentia seguro. Adam leu a mensagem 3 vezes antes de responder, escolhendo suas palavras com cuidado. Ele concordou, acrescentando nada mais do que um simples reconhecimento. Ele não queria pressioná-la com gratidão ou urgência. O parque estava quase vazio quando ele chegou. O ar estava fresco, o chão coberto com folhas precoces, e os balanços rangiam suavemente na brisa. Adam ficou perto da entrada por um momento, se firmando, lembrando a si mesmo que aquilo não era sobre provar nada. Era sobre aparecer e depois deixar de lado as expectativas. Noah o viu primeiro. O menino parou no meio do passo, sua pequena mochila balançando levemente contra os ombros, e encarou Adam com curiosidade aberta. Lily diminuiu o passo ao lado dele, sua postura alerta, mas não defensiva. Você se lembra dele? Disse ela gentilmente para Noah. Noah assentiu. Ele se parece comigo. Adam sorriu levemente, resistindo ao instinto de se ajoelhar ou estender a mão. Oi, Noah. O menino o considerou por um segundo, depois acenou. Oi, foi só isso. Sem medo, sem excitação. Apenas aceitação, simples e desprotegida, o que de alguma forma parecia mais pesado do que qualquer extremo. Eles caminharam juntos em direção aos bancos. Lily sentou-se, mantendo Noah perto, mas não o protegendo. Adam ocupou o assento na extremidade do banco, deixando um espaço entre eles que falava de respeito em vez de distância. Noah correu em direção ao escorregador sem hesitação. Adam o observou subir com concentração determinada, a língua presa levemente entre os dentes. A semelhança o atingiu novamente, nítida e inegável. E desta vez, não pareceu choque. Pareceu responsabilidade. Ele é observador, disse Adam calmamente.
Ele sempre foi, respondeu Lily. Ele nota tudo. O silêncio se instalou entre eles. Não desconfortável, mas cuidadoso. Eu não vou te corrigir, disse Lily depois de um momento. Não vou te apresentar como nada. Isso tem que vir dele se algum dia vier. Eu entendo, disse Adam. Eu não vou forçar. Noah desceu pelo escorregador, rindo baixinho, depois correu de volta em direção a eles, parando diretamente na frente de Adam. Você vem também? Perguntou ele, apontando para os balanços. Adam olhou para Lily primeiro. Ela assentiu uma vez. Ele se levantou e seguiu Noah, empurrando o balanço gentilmente, mantendo seus movimentos lentos e previsíveis. Noah riu novamente, mais alto desta vez, seus pés chutando o ar, sua confiança oferecida sem condições. Lily observou do banco, seu peito apertado com emoções que ela se recusava a nomear. Ela havia imaginado esse momento de inúmeras maneiras, nenhuma delas tão quieta, tão comum, tão desarmante. Depois, Noah se cansou rapidamente, aninhando-se ao lado de Lily com uma caixa de suco. Adam ficou onde estava, sem invadir, contente em simplesmente permanecer à vista. Você não trouxe presentes, observou Lily calmamente. Adam balançou a cabeça. Eu não queria confundi-lo. Ela o estudou por um longo momento. Essa foi a escolha certa. Enquanto se preparavam para sair, Noah se virou para Adam novamente. Você vai voltar? Adam agachou-se ligeiramente para encontrar seus olhos. Se sua mãe disser que está tudo bem. Noah assentiu solenemente, como se essa resposta se encaixasse perfeitamente em sua compreensão do mundo. Lily hesitou, depois falou. Podemos fazer isso de novo, devagar. Adam sentiu algo se soltar em seu peito, algo que tinha sido segurado com muita força por muito tempo. Eu seguirei o seu ritmo. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Adam sentou-se sem acender as luzes, repassando o dia em sua mente. Não houve declarações dramáticas, nenhuma vitória clara, mas ele se sentia mudado de uma maneira que o sucesso nunca conseguiu alcançar. Pela primeira vez, ele não estava perseguindo o controle. Ele estava aprendendo a paciência, e com isso, a forma de um futuro que só existiria se ele o conquistasse um momento silencioso de cada vez. A rotina cuidadosa que começaram a construir não parecia mais frágil, mas ainda era deliberada, moldada pela intenção e não pelo impulso. Adam tornou-se uma presença familiar no mundo de Noah, sem se anunciar como nada mais do que um homem que aparecia. Ele os encontrava no parque, às vezes caminhava com eles até o jardim de infância e ocasionalmente ficava tempo suficiente para sentar no chão, enquanto Noah alinhava carros de brinquedo com foco meticuloso. Cada visita seguia as mesmas regras não ditas. Adam nunca chegava sem ser convidado, nunca ficava mais tempo do que Lily permitia e nunca tentava reivindicar um lugar que não havia sido oferecido. Noah se adaptou mais rápido do que Adam esperava. No início, o menino o tratava como qualquer outro adulto que entrava e saía de seu dia, fazendo perguntas simples e oferecendo respostas breves e objetivas em troca. Então, lentamente, a curiosidade se aprofundou em expectativa. Noah começou a procurar o carro de Adam quando chegavam ao parque, a perguntar se ele viria antes que Lily pudesse responder, a acenar com entusiasmo quando o avistava do outro lado do parquinho. A confiança era silenciosa e instintiva, do tipo que cresce quando a consistência substitui a incerteza. Lily notava tudo. Ela observava como Adam ouvia mais do que falava, como espelhava a energia de Noah em vez de sobrecarregá-la, como aceitava correções sem irritação quando Noah lhe dizia que estava empurrando o balanço muito rápido ou segurando os gizes de cera do jeito errado. Ela havia se preparado para a impaciência, para a frustração sutil, para o tipo de autoridade que Adam outrora carregava tão facilmente. Em vez disso, ela viu humildade, e isso a perturbou mais do que a resistência jamais poderia. Uma tarde,
Noah caiu e ralou o joelho na calçada. O ferimento era pequeno, mas o choque o fez chorar de repente. Lily moveu-se em direção a ele imediatamente, mas Adam o alcançou primeiro, ajoelhando-se cuidadosamente, seus movimentos lentos e tranquilizadores. Dói, soluçou Noah. Eu sei, disse Adam gentilmente, sem tocá-lo, até que Noah assentiu com permissão. Vamos consertar isso. Ele limpou o arranhão com mãos firmes, falando suavemente o tempo todo, explicando cada passo como se fosse importante. Noah o observou atentamente, as lágrimas desaparecendo em concentração, e quando acabou, ele se inclinou para a frente sem hesitação e descansou a cabeça brevemente no ombro de Adam. Lily congelou. O momento foi pequeno, fugaz, mas mudou algo profundo dentro dela. Ela se virou sob o pretexto de procurar um lenço, sem vontade de examinar a dor que se formava em seu peito. Naquela noite, depois que Noah foi para a cama, Lily finalmente abordou o que vinha carregando. Ele está se apegando, disse ela calmamente, parada perto do balcão da cozinha. Adam assentiu. Eu sei. E se você desaparecer, continuou ela, com a voz controlada, mas tensa, ele não vai entender o porquê. Adam não se defendeu. Ele não prometeu coisas que não podia garantir. Ele simplesmente disse: Eu não vou. Lily o estudou, procurando certeza em um mundo que a ensinou a não confiar nela. Você não sabe do que está abrindo mão, disse ela. Eu sei, respondeu Adam. E eu estou escolhendo isso. O peso dessa escolha o seguiu de volta à sua própria vida. As reuniões ficaram tensas. Adam perdeu ligações que antes teria atendido sem hesitação. Ele recusou viagens que antes aceitaria como rotina. Seus colegas notaram a mudança, a alteração nas prioridades que não se alinhavam mais perfeitamente com as exigências da liderança. Perguntas foram feitas, preocupações foram levantadas, avisos sutis foram entregues em linguagem educada. Adam ouviu. Pela primeira vez, a ideia de perder terreno não o aterrorizou. O que o assustava era o pensamento de se tornar alguém que Noah procuraria e não encontraria mais. O ponto de virada veio quando o jardim de infância de Noah anunciou uma pequena apresentação para os pais. Lily mencionou casualmente, sem olhar para Adam enquanto falava. Não é nada importante, disse ela. Apenas algumas músicas. Adam sabia que não era assim. Posso ir? Perguntou ele calmamente. Lily hesitou. A palavra paz ecoou no espaço entre eles, pesada e perigosa. Então ela assentiu uma vez. Sim. A apresentação foi caótica e imperfeita, cheia de letras esquecidas e risos nervosos. Adam sentou-se na última fila, cuidadoso para não chamar atenção, suas mãos apertadas juntas enquanto observava Noah examinar a sala. Quando seus olhos se encontraram, o rosto de Noah se iluminou com um alívio inconfundível. Depois, Noah correu direto para ele, envolvendo os braços nas pernas de Adam sem aviso. Adam congelou por uma fração de segundo, depois se abaixou e o abraçou de volta, cuidadoso, firme, totalmente presente. Lily observou à distância, seu coração batendo dolorosamente. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, ela olhou para o teto muito depois que o sono deveria ter chegado. Ela havia construído sua vida em torno da certeza de que poderia lidar com tudo sozinha. Permitir Adam tão perto significava arriscar essa certeza, arriscar as paredes cuidadosamente construídas que os mantinham seguros. Mas enquanto ouvia Noah respirando suavemente no quarto ao lado, ela entendeu algo que vinha resistindo. Adam não estava mais pedindo um lugar na vida deles. Ele já estava nele, e a única pergunta que restava era se ela era corajosa o suficiente para aceitar o que isso significava. A mudança tornou-se impossível de ignorar quando ultrapassou os limites do parque e do jardim de infância. A vida de Adam,
outrora regida por horários rígidos e prioridades cuidadosamente guardadas, começou a se curvar em torno de Noah de maneiras que afetavam todo o resto. Ele parou de ficar até tarde no escritório, parou de responder e-mails durante o jantar e começou a sair de reuniões mais cedo sem explicações que antes consideraria obrigatórias. No começo, ninguém disse nada. Então os olhares começaram. Depois, as perguntas. Adam as notou, mas elas não carregavam mais o mesmo peso. Por anos, seu senso de valor foi medido pelo ímpeto, pela expansão, pelo empurrão constante para frente que não deixava espaço para pausas. Agora, as pausas estavam em toda parte, construídas em seus dias por um garotinho que precisava de ajuda com os sapatos, que insistia em ser ouvido, que queria histórias repetidas exatamente da mesma maneira todas as noites. Adam descobriu que essas interrupções não o enfraqueciam. Elas o ancoravam. Noah, enquanto isso, começou a testar as bordas dessa nova estabilidade. Ele ficou mais ousado, mais exigente, mais abertamente emocional. Algumas manhãs, ele se agarrava a Lily na porta da escola, recusando-se a soltá-la, sua voz falhando com um medo repentino que não tinha fonte clara. Outros dias, ele corria à frente com confiança, acenando a Deus sem olhar para trás. Adam aprendeu a não levar nenhuma das reações para o lado pessoal. Ele permaneceu consistente, presente quer Noah o buscasse ou não. Lily observou a transformação com descrença cautelosa. Ela esperava que Adam se cansasse, que ficasse frustrado quando o progresso não fosse linear, quando o afeto não fosse garantido. Em vez disso, ela o via absorver a decepção silenciosamente, nunca se retirando, nunca punindo Noah pela incerteza. Aquela firmeza lascou as defesas que ela passara anos construindo. O primeiro conflito real veio inesperadamente. Adam perdeu uma visita programada. Ele ligou assim que percebeu, a voz tensa de frustração e desculpas, explicando que uma reunião tinha se estendido, que ele tinha calculado mal o tempo. Lily ouviu em silêncio, o aperto aumentando ao redor do telefone, enquanto Noah estava sentado ao lado dela no sofá, sapatos já calçados, esperando. "Tudo bem", disse ela finalmente. "Nos vemos outra hora." Mas não estava tudo bem. Noah não chorou. Ele não fez perguntas. Ele simplesmente foi para o quarto e fechou a porta, um retraimento silencioso que perturbou Adam muito mais do que lágrimas teriam. Quando Adam chegou mais tarde naquela noite, sem avisar, Lily o encontrou na porta com um olhar que o parou. "Ele acha que fez algo errado", disse ela calmamente. O peito de Adam apertou dolorosamente. Ele assentiu uma vez e passou por ela sem discutir. Ele bateu suavemente na porta de Noah e esperou. "Posso entrar?" perguntou ele. Houve uma pausa. Então uma vozinha respondeu. "Ok." Noah estava sentado na cama, as costas contra a parede, seus carros de brinquedo alinhados cuidadosamente à sua frente. Ele não olhou para cima. "Eu me atrasei", disse Adam gentilmente, sentando-se no chão em vez da cama. "E isso é culpa minha." Noah deu de ombros levemente. "Você não veio. Você está certo", disse Adam. "E eu deveria ter vindo." Noah finalmente olhou para ele, seus olhos azuis sérios e perscrutadores. "Você vai embora?" A pergunta pousou com clareza devastadora. Adam não apressou sua resposta. "Não", disse ele. "Às vezes os adultos cometem erros, mas deixar você não é um deles." Noah estudou seu rosto por um longo momento, depois se inclinou para frente e empurrou um dos carros de brinquedo em sua direção. Foi um gesto pequeno, mas pareceu perdão. Naquela noite, depois que Noah dormiu, Lily confrontou Adam. "Você não pode desaparecer", disse ela, a voz baixa, mas firme. "Nenhuma vez. Não sem explicar. Não sem voltar." "Eu sei", respondeu Adam. "Não vou deixar acontecer de novo." Ela examinou o rosto dele. Depois, assentiu lentamente.
Então seguimos em frente. As consequências no trabalho chegaram logo depois. Adam foi chamado para uma reunião com a alta liderança, o tom educado, mas inequivocamente crítico. Sua disponibilidade foi questionada. Seu foco foi examinado. A implicação era clara. Sua vida não se encaixava mais na versão de sucesso que esperavam que ele mantivesse. Pela primeira vez, Adam não argumentou. Não vou comprometer isso, disse ele calmamente. Se isso é um problema, então precisamos falar sobre meu papel. O silêncio que se seguiu foi pesado. Quando ele contou a Lily mais tarde naquela noite, ela sentiu uma onda de culpa que não esperava. Você não deveria ter que perder tudo, disse ela calmamente. Eu não estou perdendo, respondeu Adam. Estou escolhendo outra coisa. Ela olhou para ele então, realmente olhou, e entendeu que aquilo não era uma fase ou uma performance. Era uma mudança de identidade. Naquela noite, Lily ficou acordada ouvindo Noah respirar no quarto ao lado, seus pensamentos emaranhados e inquietos. Deixar Adam tão perto significava aceitar que seu mundo cuidadosamente controlado nunca mais seria o mesmo. Significava risco compartilhado, responsabilidade compartilhada, desgosto compartilhado se as coisas desmoronassem. Mas também significava outra coisa, algo que ela não tinha se permitido nomear até agora. Significava que ela não estava mais carregando tudo sozinha. E por mais assustadora que fosse essa percepção, estava começando a parecer alívio. A tensão que vinha crescendo há semanas finalmente veio à tona de maneiras que nenhum deles podia ignorar. O mundo profissional de Adam, antes um ruído de fundo distante, começou a pressionar mais agressivamente, exigindo clareza e sacrifício. As reuniões tornaram-se mais frias, as conversas mais estratégicas, como se as pessoas ao seu redor estivessem testando o quão séria essa mudança realmente era. Adam sentia isso cada vez que recusava uma viagem, cada vez que saía mais cedo, cada vez que escolhia um momento pequeno e comum com Noah, em vez de outra demonstração de compromisso com a empresa. Em casa, a mudança era tão real quanto, embora mais silenciosa. Noah tinha começado a chamar o nome de Adam sem pensar, perguntando por ele quando acordava dos cochilos, olhando para a porta quando passos soavam no corredor. A confiança do menino havia se estabelecido em algo estável e despretensioso, o que a tornava infinitamente mais frágil. Adam sentia o peso disso constantemente, ciente de que uma decisão descuidada poderia desfazer meses de paciência. Lily sentiu a tensão antes que Adam falasse sobre ela. Ela via na maneira como o maxilar dele endurecia quando o telefone tocava, na maneira como ele pausava antes de responder mensagens, na maneira como sua atenção oscilava brevemente de volta para a vida da qual ele estava tentando se afastar. Eles não vão deixar isso passar, disse ela uma noite depois que Noah adormeceu. Vão? Adam recostou-se na cadeira, a exaustão gravada em suas feições. Não, admitiu ele. Eles querem uma resposta clara. E o que isso significa? Lily perguntou, embora já suspeitasse. Significa escolher, disse Adam calmamente. A palavra pairou entre eles, pesada de história. Lily tinha vivido muito tempo acreditando que sempre seria a deixada para trás para fingir que isso não a assustava. O jardim de infância de Noah ligou no dia seguinte. Havia ocorrido um incidente no parquinho, nada sério, mas Noah se recusou a se acalmar até Lily chegar. Quando ela perguntou o que o havia chateado, a resposta dele foi dolorosamente simples. Eu pensei que o Adam não voltaria, disse ele, com a voz pequena e assustada. O peito de Lily apertou. Ela o abraçou com força, murmurando palavras de conforto que esperava serem verdadeiras. Naquela noite ela contou tudo a Adam. Adam não interrompeu. Ele não justificou. Ele simplesmente ouviu, o rosto ficando pálido. Eu não vou deixar ele se sentir assim de novo, disse ele. 2 dias depois, a reunião do conselho aconteceu. Adam entrou na sala já sabendo o resultado.
A discussão foi enquadrada como preocupação, como orientação, como oportunidade, mas a mensagem era inconfundível. Suas prioridades não se alinhavam mais com a imagem que precisavam que ele representasse. Ele poderia permanecer em um papel reduzido, distante e controlado, ou se afastar com dignidade. Adam pensou em Noah esperando na janela, em Lily entre o medo e a esperança, no pátio onde sua vida se partiu. Eu renuncio, disse ele calmamente. Com efeito imediato, o silêncio que se seguiu foi atordoado, quase incrédulo. As notícias viajaram rápido. À noite, mensagens enchiam seu telefone, algumas de apoio, algumas perplexas, algumas avisos mal disfarçados. Adam desligou o telefone e dirigiu direto para o apartamento de Lily. Ela abriu a porta e soube imediatamente. Você fez isso, disse ela suavemente. Eu escolhi, respondeu Adam. As mãos de Lily tremiam levemente. Você não precisava desistir de tudo. Eu não desisti, disse ele. Eu mantive o que importava. Naquela noite, Noah subiu no colo de Adam com um livro e adormeceu na metade da história. Sua mão pequena agarrando a camisa de Adam como se estivesse se ancorando. Adam não se moveu, nem mesmo quando seu braço ficou dormente, com medo de que qualquer movimento pudesse quebrar o momento. Lily observou da porta, lágrimas embaçando sua visão. Ela passara anos se preparando para sobreviver à decepção. Ela nunca havia se preparado para testemunhar alguém escolhê-los tão completamente. Mais tarde, quando o apartamento estava silencioso novamente, Lily falou as palavras que vinha segurando há meses. Eu ainda tenho medo, disse ela, mas eu acredito em você agora. Adam encontrou o olhar dela, a voz firme, mas gentil. Isso é tudo que eu preciso. Lá fora, a cidade continuava como sempre, indiferente às decisões silenciosas, sendo tomadas atrás de portas fechadas. Dentro daquele pequeno apartamento, no entanto, algo irreversível havia acontecido. Adam havia deixado de ser um visitante na vida de Noah. Ele havia se tornado alguém que ficou. A mudança não se anunciou com celebração ou certeza. Ela chegou silenciosamente, instalando-se em seus dias até parecer que sempre estivera lá. Sem a atração constante de uma vida que exigia mais do que devolvia, o tempo de Adam se expandiu de maneiras desconhecidas. As manhãs não eram mais saídas apressadas e mensagens não respondidas. Eram cafés da manhã lentos, suco derramado e Noah insistindo em escolher suas próprias meias, mesmo quando não combinavam. Noah se adaptou primeiro, como as crianças costumam fazer quando algo finalmente parece seguro. Ele parou de olhar para a porta com antecipação cautelosa e começou a assumir a presença de Adam como um dado adquirido. Ele fazia perguntas livremente agora sobre tudo, desde por que o céu mudava de cor à noite até se Adam já tinha sido pequeno também. Adam respondia a cada uma com cuidado, ciente de que cada palavra importava mais do que ele jamais entendera antes. Lily observava essa transformação com uma mistura de admiração e contenção. Ela não se apressou. A confiança, ela aprendera, não era construída em grandes gestos, mas na repetição. Adam a conquistou lentamente, na maneira como aparecia sem lembretes, em como ficava calmo quando Noah testava limites, em como deferia a Lily sem ressentimento ou atitude defensiva. Houve desentendimentos, momentos de fadiga, noites em que o peso da responsabilidade compartilhada pressionava todos eles, mas nada disso parecia abandono. O mundo além de sua pequena órbita começou a desaparecer. Os sussurros sobre a renúncia de Adam se acalmaram. Seu nome saiu das manchetes e as conversas mudaram para histórias mais novas. Ele encontrou um trabalho que se encaixava na vida em vez de consumi-la, prestando consultoria discretamente, escolhendo projetos que lhe permitiam chegar em casa antes do jantar.
A perda de status doía ocasionalmente, mas nunca superava o som da risada de Noah ecoando pelo corredor ou o conforto de sentar ao lado de Lily em silêncio compartilhado no final do dia. Uma noite, quando o inverno dava lugar ao início da primavera, eles caminharam juntos pelo mesmo pátio onde tudo havia começado. Noah corria à frente, parando para examinar algo novo a cada poucos passos, despreocupado com para onde estava indo, contanto que eles o seguissem. Adam e Lily caminhavam lado a lado, seus ombros quase se tocando. "Você ficou", disse Lily calmamente, não como uma pergunta, mas como um reconhecimento. Adam assentiu. "Eu ficarei." Eles chegaram ao portão e Noah se virou para eles, o rosto brilhante e desprotegido. "Vamos", chamou ele. "Vocês são lentos." Adam riu, um som que outrora pareceria estranho em seu próprio peito. Ele estendeu a mão instintivamente, pegando a mão de Noah, e sentiu os dedos de Lily roçarem em seu braço enquanto ela entrava no passo ao lado deles. Mais tarde naquela noite, depois que Noah estava dormindo, Lily ficou na porta do quarto dele, observando-o respirar, seus cachos espalhados bagunçados pelo travesseiro. Adam se juntou a ela, nenhum dos dois falando por um longo momento. "Eu passei tanto tempo acreditando que tinha que fazer tudo sozinha", disse Lily suavemente. "Eu não percebi o quão pesado isso era até não estar mais carregando sozinha." Adam não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz era gentil. "Eu passei anos pensando que força significava controle. Eu estava errado." Ela se virou para ele então, encontrando seus olhos sem medo pela primeira vez em muito tempo. Não houve reconciliação dramática, nem promessas ditas em voz alta. O que passou entre eles foi mais silencioso e muito mais real. Um entendimento moldado pela perda, paciência e escolha. Na manhã seguinte, Noah irrompeu na cozinha segurando um pedaço de papel amassado, anunciando orgulhosamente que Adam tinha que assiná-lo porque era para a paz. Adam pegou a caneta sem hesitação, a mão firme, seu nome preenchendo o espaço com um peso que parecia merecido. Eles saíram do apartamento juntos, Noah entre eles, o passo sem pressa. A cidade se movia ao redor deles, alheia à vida que havia sido reconstruída não pelo acaso, mas pela decisão de permanecer quando partir teria sido mais fácil. Às vezes, uma história não termina com triunfo ou aplausos. Às vezes, termina com uma criança segurando sua mão, um passado finalmente deixado para descansar e a certeza silenciosa de que ficar é a escolha mais corajosa de todas.